Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar para vocês mais um bom livro, o que a gente chamou de Sextou com Livros. Novamente, infelizmente, eu não pude gravar no melhor cenário que é a praia, porque nós estamos passando por um período de muitas chuvas aqui no litoral norte da Bahia. Então tive que gravar mesmo em casa, né? Muito bem, o livro de hoje é muito bacana, gente. Chama-se História da Bahia. É esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse livro é de 2001, a edição dele, essa que eu tenho aqui é a 12ª edição, né? Muito bem, começando pelo autor, Luiz Henrique Dias Tavares. Antes do autor, um pouquinho, eu queria ressaltar esse tipo de literatura, sabe? De livro de história. É muito bacana, sabe? E eu entendo que cada um de nós aí nesse Brasil, até no mundo todo, deveríamos estudar a cidade, né, a geografia e a história da cidade onde a gente mora, né? Ou quem morar no interior do estado onde mora, do povoado, da cidade ou da vila onde você mora, do estado que você mora e do país que você mora. É fundamental isso, sabe? Eu tive uma sorte na vida danada porque a minha educação infantil, né, de juventude, o antigo primeiro e segundo graus, hoje ensino fundamental, ensino médio, foi feito, no meu caso, em Fortaleza, no Ceará, nos melhores escolas, lá o Colégio Marista, chamado Colégio Cearense, né, na época, eram melhores escolas, e a gente tinha disciplina no ensino do primeiro grau, principalmente, de professores de História e Geografia, que ensinavam a História e Geografia do Ceará e de Fortaleza. Então, como é bacana isso, né? Quiseram que todos nós aí, brasileiros, tivéssemos essa oportunidade, né? Como eu moro na Bahia há 20 anos, já praticamente 20 anos, eu procuro estudar as coisas daqui dessa terra. E achei esse livro muito bacana, ganhei de presente, agora no Natal, e li, assim, são mais de 500 páginas, assim, um compêndio fantástico, eu vou falar um pouquinho sobre ele na sequência. Então, iniciando com o autor, Luiz Henrique Tavares Dias, é um professor de História aqui da Bahia, nascido em Nazaré, hoje, se não me engano, chama Nazaré das Farinhas, né, aqui no Recôncavo Baiano, em 1926, e faleceu não faz muito tempo, agora em 2020, aqui em Salvador, né? Ele é um professor emérito da UFBA, professor de História, né? É um historiador como poucos, e escreveu vários e vários livros, sobretudo da história da Bahia, e foi também diretor do Arquivo Público aqui do estado da Bahia. Então, uma pessoa muito conhecida aqui, um professor muito renomado aqui na Bahia, Luiz Henrique Tavares Dias, que eu apresento para vocês nesse momento. A obra em si, a obra é muito bacana, gente. São 26 capítulos, sabe? Como eu disse, a obra é de 2001. E assim, só um breve comentários assim, sobre o índice, os capítulos em si, para vocês terem ideia, como ele vai desde o primeiro, que ele fala dos povos que habitavam, né, o território do estado da Bahia antes dos europeus e dos africanos, ou seja, os índios, né? Aí no segundo ele fala expansão da Europa Ocidental, construção da economia mercantil. É um livro assim muito profundo, né? Depois, os europeus na Bahia de Todos os Santos. Depois ele dedica um capítulo só aos africanos, que eu vou falar um pouquinho depois, só mencionar uma coisa que eu achei interessante. Depois, os europeus. No capítulo 6, a questão das capitanias, né? As famosas capitanias hereditárias, né? O 7 ele aprofunda um pouco isso, falando especificamente das capitanias hereditárias na Bahia. No capítulo 8 ele fala história do governo geral. No 9 ele fala sobre a cidade de Salvador. No 10º, invasões holandesas na Bahia. Muita gente não sabe que houve, mas houve mais de uma invasão holandesa na Bahia. O 11º fala sobre formação do território do estado da Bahia, do atual estado da Bahia. No 12 ele fala sobre os conflitos na colônia, que foram vários, né? Vários, tem conflitos que a gente nem imagina que houve aqui na cidade da Bahia, fora os mais famosos, né? Que a gente teve, por exemplo, que ele menciona aqui muito, né? A revolta dos malês e outras mais, mas tem umas que a gente não sabe o que aconteceu, por exemplo, como a do capítulo 13, que ele fala a sedição de 1798 aqui na Bahia. No 14 ele fala sobre a economia agrária, voltada para exportação e baseada no trabalho escravo. No 15º ele fala a transferência do governo de Portugal para o Brasil, né? Em 1808, que a gente
sabe bastante sobre essa história, mas é interessantíssimo sobre o aspecto da Bahia. Porque primeiro o Dom João passou aqui um mês, né? Não sei se vocês sabem. Laurentino fala no livro dele de história também, mas teve isso que foi uma questão não só estratégica, mas foi política, né? O tempo que ele passou aqui, o Dom João VI, né? Antes de chegar ao Rio de Janeiro. No capítulo 16 ele fala de adesão da Bahia às cortes de Lisboa. E no capítulo 17, foi um dos mais bacanas, né, e mais marcantes aqui desse livro para mim, que foi a Guerra de Independência do Brasil na Bahia. Muito bacana o que ele coloca lá. No 18 ele fala sobre antilusitanismo e federalismo. No 19 ele fala evolução social e política. No 20, evolução da economia agrária voltada para exportação e baseada no trabalho escravo. No capítulo 21, a República de 1889 na Bahia, todo um bloco que aconteceu, Rui Barbosa, obviamente ele tinha que citar aqui, né, e outros famosos, né. No capítulo 22, já mais para o fim do livro, ele fala sobre as condições socioeconômicas da Bahia que antecederam a Revolução de 1930. No 23 ele fala a Revolução de 30 na Bahia, como foi interessante, como tiveram várias personalidades, Otávio Mangabeira e Juraci Magalhães e vários, Luiz Viana Filho e outros personagens muito importantes aqui na Bahia e a participação deles, né, nesse momento histórico importante que foi a Revolução de 1930. No 24 ele fala sobre a República do Estado Novo na Bahia. No 25, a República da Constituição de 1946 na Bahia, e o 26, que é o último dos governos militares ao retorno à democracia representativa. Muito bem, esse livro aqui você encontra coisa nele, viu, gente? Você encontra Lampião, você encontra Antônio Conselheiro, você encontra a Coluna Prestes, porque todas passaram aqui na Bahia, todos, por exemplo, o Antônio Conselheiro, você sabe que foram aqui em Canudos, né? Lampião esteve uma participação fundamental aqui na Bahia, né, também no tempo dele. E a coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes, passou aqui também. Tudo isso você encontra neste livro, né. Agora eu destaco duas coisinhas bem simples aqui, para o vídeo não ficar muito longo, que esse é o objetivo, né, do canal. No capítulo 4, quando ele fala sobre os africanos, ele diz os principais orixás. Então ele diz o significado aqui, tem mais de 20 orixás, os 20 orixás aqui, achei interessante ele destacar isso, né, Exu, Ogum, Omolu, Oxumaré, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iansã, todos esses grandes orixás aqui da Bahia, ele explica um a um e dizendo realmente como é o significado de cada um deles, a importância. É um negócio muito legal. Outra coisa bacana que eu destaco também, como eu falei antes, foi a Guerra pela Independência da Bahia, do Brasil na Bahia, que é o capítulo 17, um dos maiores capítulos do livro, e esse movimento foi tão importante, né, que foi a efetiva independência do Brasil, que muitas vezes as pessoas ignoram isso, até os baianos, o que é mais raro ignorar, né, porque o 2 de julho é feriado, é uma festa danada, uma festa cívica, né, muito bacana aqui na Bahia, né, é difícil ignorar, mas ele dá uma ênfase muito boa e esmiuça como foi realmente a guerra de independência aqui na Bahia. E esse livro tem um aspecto muito interessante para finalizar esse vídeo, duas coisinhas que eu ia esquecendo, é que é o seguinte, ao final de cada capítulo, ele tem o trabalho de, primeiro, fazer uma biografia. Por exemplo, se um capítulo ele fala, tem uma participação importante de Rui Barbosa, no final do capítulo ele coloca uma biografia resumida, vamos dizer assim, de Rui Barbosa, né? E também ele coloca uma leitura extra, né? O livro as referências do livro são 10 páginas só de referência, para você ter ideia, né, que é um compêndio, uma pesquisa histórica, né? Mas assim, ele faz questão de, ao final de cada capítulo, destacar uma leitura, ou uma parte da Constituição, um artigo, uma leitura que seja correlata àquele assunto do artigo. Eu achei isso também do capítulo, eu achei isso muito bacana, essa forma dele escrever o livro dessa maneira. É um brinde a quem lê, né? Eu achei isso muito bacana. Muito bem, aí, como não poderia deixar de ser, eu lendo, me dedico à leitura de história, eu acho que desde os tempos que eu estudava engenharia ainda, eu sempre fui apaixonado por história, e um dos meus sonhos ainda antes de morrer é fazer um curso de graduação em história. Estou procurando há 4 anos, não achei nenhum ainda, que vale a pena. Por favor, EAD, né? Por favor, quem conhecer, me dê a dica aí, né? Porque para fazer qualquer um eu não faço, né? Não tenho mais idade para isso, né? Muito bem, então assim, como crítica que eu queria colocar ao livro, é chato que ele já faleceu em 2020, né, o autor, mas fica a crítica aí. Primeiro, no início que ele fala logo no primeiro capítulo, né, dos povos que existiam aqui antes dos europeus, que na verdade os indígenas, né, ele faz um trabalho muito bonito, sabe, também,
uma pesquisa muito histórica, fala de Tupiniquins, Tupinambás, Amorais, todos os índios que viviam aqui na Bahia, nesse extenso território da Bahia. Isso foi bacana. Mas a questão é que ele não citou nenhuma vez Darcy Ribeiro, né? Então é difícil. Eu acho que qualquer livro de história do Brasil que abordar esse tema, né, que é o indígena, né, e não falar de Darcy Ribeiro, da contribuição de Darcy Ribeiro, para mim é uma falha, com todo respeito, né? E obviamente o cunhadismo, né? Quer dizer, quem não sabe a importância do cunhadismo para esse nosso país aqui, o cunhadismo todo mundo sabe o que é, né? Hoje a gente sabe o que é graças a Darcy Ribeiro, que resumiu, né, numa frase, se a gente puder, uma frase indígena, Ururuque Catizan, né? Quer dizer, venha cunhado, com todo prazer e goze bastante, né? A tradução que Darcy Ribeiro falava do Ururuque Catizan, né? Essa frase indígena que dizia isso, né? A essência do cunhadismo, né? O Caramuru mesmo, que é citado no livro, não tem jeito dele não citar Caramuru, ele teve 100 esposas e 200 filhos, né? Quer dizer, aí é da origem de toda a nossa miscigenação e tudo, né? Não é só isso, né, gente? Mas assim, eu acho que um livro tinha que citar isso, né? Um livro de história que fala sobre indígena tem que citar essa contribuição de Darcy Ribeiro. E a última crítica aqui, bem, assim, rápida, né? Que eu faço é nos últimos capítulos, né? Quando ele fala da redemocratização do país, ele fala de algumas figuras políticas, né? Mas ele não destaca, por exemplo, destaca a ditadura em si, obviamente o AI-5, não tem como não falar, mas ele não enfatiza como isso foi prejudicial ao país, né? E outra coisa que ele fala também lá, né, não tinha como não falar, aí sim, em se tratando de Bahia e de história, de ACM, né? Antônio Carlos Magalhães, fala a trajetória política de ACM, até algumas características pessoais assim, mas não faz, no meu modo de ver, não é? A crítica incisiva do que foi a ACM para a Bahia e para o Brasil, né? Então, assim, aí fica a minha crítica, mas é pessoal isso aí, o livro, isso não tem nenhum demérito ao livro, é uma questão só pessoal, que a gente não lê um livro só por ler, né? A gente tem que ler e refletir aquilo que está lá e ver até o que está faltando, que nesse caso é o que eu coloquei aqui. Muito obrigado por terem vindo até aqui com esse vídeo, né? Curtam aí o vídeo, por favor, comente o que desejarem, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda e coloque o sininho para receber as notificações.